Olá, eu sou Maile Mesquita, esse é o Devocional do Temor e Tremor e a gente está começando mais uma nova série hoje, exatamente, então pega sua Bíblia e vem com a gente. Assentado no trono estás, cheio de majestade e glória. Cristo, pois eu sou teu, e onde estás, eu tenho casa. Assentado no trono estás, cheio de majestade. Pois é, a gente está começando hoje uma nova série, uma série em 1 João, na primeira carta, na primeira epístola de João, essa carta que é universal. Nós vamos tratar aqui sobre a segurança da salvação. Então, se você é um salvo ou um novo convertido e tem aquela duvidazinha, ainda fica naquela questão se você realmente é um salvo ou não, ou você que está com muito tempo na igreja e se pergunta se a sua salvação realmente foi eficaz, se você realmente está andando na luz, se você realmente está tendo comunhão com Cristo. Nós vamos então, a partir de hoje, começar uma série em 1 João. Nossos devocionais serão voltados para isso, e principalmente para a temática, a segurança da salvação. Oremos. Grandioso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez estar aqui e poder meditar na Tua palavra, Senhor, sabendo, Deus, que o Senhor é quem observa, Deus, e sonda os nossos corações, através da Tua palavra, através, Deus, do Teu Santo Espírito. Que o Senhor venha falar ao nosso coração e venha também a nos transformar, Senhor, e dar segurança, ó Pai, daquilo que recebemos com tamanha graça do Senhor. Obrigada, Deus, por esse dia. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas eu acho que todos nós, em algum momento da vida, pelo menos eu já me perguntei, será que eu sou uma salva de verdade? Ou pelo menos, como eu sei que eu realmente sou uma salva? Como eu sei que o que eu estou fazendo são atitudes de um salvo? Bom, uma vez conversando com meu irmão e também lendo um livro do Paul Washer sobre a segurança da salvação, eu me deparei com a primeira carta, a primeira epístola de João, essa carta que é universal. E nela eu encontrei verdades e uma peneira onde eu pudesse passar as minhas atitudes, o meu pensamento, eu pudesse refletir se eu realmente estava tendo uma conduta correspondente àquela que se espera de uma pessoa que encontrou a Cristo e teve seu coração transformado, uma pessoa que realmente foi transformada pelo Espírito Santo. E eu quero dizer a você que esse devocional, essa série que nós estamos iniciando aqui, é para você que tanto é um novo convertido, ou para você que já tem aí um tempo de fé, 10 anos de fé, 11, 20 anos de fé, não importa. Essa carta de 1 João, ela é atemporal, ela é para mim, é para você, não importa para quem para quanto tempo você tem de fé. É sempre necessário que nós possamos estar avaliando a nossa salvação do jeito bíblico, não do modo religioso, não por uma instituição, mas do modo como o nosso Senhor Jesus deixou aos seus apóstolos, deixou para aqueles homens que edificaram a igreja com verdades bíblicas, com verdades do Senhor. Então, se você está um bom tempo aí e quer rever a sua salvação, quer ver se você realmente é um salvo, se você tem continuado nesse constante arrependimento, 1 João é a carta que nós iremos tratar ao longo desse mês, ou, se possível, até onde terminar, com todo cuidado, com paciência. Nós não temos pressa alguma de terminar 1 João. O nosso intuito é trazer a verdade bíblica e a clareza ao nosso coração, né? Ao meu e ao seu coração. Então, pegue a sua Bíblia e vamos começar esse devocional maravilhoso. Vamos então ao nosso texto. O texto se encontra em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Hoje nós vamos fazer uma breve introdução desses versículos, com esses versículos, e da carta de 1 João, que diz assim: a palavra da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou a nós e nós a vimos
e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai, com o Filho Jesus. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então vamos aqui. Qual o propósito então dessa carta, a carta de 1 João? Nós precisamos então entender onde nós estamos, e aqui João vai sempre colocar a dicotomia entre estar na verdade e estar na mentira, estar nas trevas e estar na luz. Também nós vamos ver ao longo da carta essa segurança da salvação, da verdadeira salvação. Não a salvação apenas do nosso engano por nossos sentimentos, mas a salvação realmente eficaz que o Senhor, o Espírito Santo, faz no coração do homem pecador, transformando, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, mudando o morto para uma situação de vida, e essa vida é eterna em Cristo Jesus. Então o propósito é para que os que são salvos tenham certeza da vida eterna, daquilo que receberam do Senhor, e desfrutar dessa salvação com segurança e alegria, e também entender o que é estar na luz e o que é estar nas trevas, o que é andar em verdade e abandonar a mentira. E também entender como é se achar salvo em Cristo e como diagnosticar que nós temos essa segurança, como nós podemos caminhar sabendo que estamos seguros em Cristo. Então, essa carta, ela vem com muito teor doutrinário. Nós vemos, então, sempre falando sobre a pessoa de Cristo, uma cristologia muito clara na carta de João. Não há salvação sem a pessoa de Cristo. Então, nós vemos aqui João abrindo essa carta, falando daqueles que eles ouviram, daqueles que eles viram e as mãos apalparam. Não apenas uma salvação baseada em algo que alguém contou, mas algo daquilo que eles experimentaram e desse Cristo que é real, que foi proclamado, que veio, se manifestou e essa vida eterna foi possível ser tocada em Cristo Jesus, na encarnação do Filho de Deus. E por que falar de cristologia é tão importante nesse sentido? Porque é importante atentar a como João está apresentando a Cristo. Porque é necessário que aquele que se achega ao Senhor, que aquele que se achega a Deus, que creia, né, que o Senhor Jesus é o seu Filho e galardoador daqueles que o buscam. É necessário que haja fé na pessoa de Cristo. Então João, ao longo de toda a carta, e também aqui no seu início, na sua introdução, ele afirma que é necessário que aquele que se achega e que é salvo creia que Jesus é o Filho de Deus e nele deposita a sua confiança para a salvação. Você vai ver isso já ele introduzindo a pessoa de Cristo aqui na introdução, né, apresentando a pessoa de Cristo, desse testemunho do qual ele é uma testemunha ocular, e ele fala isso por conta, nesse versículo, no versículo 1, que diz, o contemplamos e as nossas mãos apalparam. E isso nós proclamamos, é disso que nós recebemos, a respeito da palavra da vida. E essa palavra da vida foi dada por ele. Ele, e aqui nós podemos até fazer uma ligação com o seu evangelho, o evangelho de João, que fala que Cristo é esse verbo que se fez carne, é esse logos, e aqui a palavra da vida, ele é a palavra da vida, ele é esse logos da vida. Então no versículo 2 ele diz, a vida se manifestou, essa palavra de vida se manifestou, se fez carne, e nós a vimos, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. E então no versículo seguinte ele fala, proclamamos o que vimos, ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Então por que João está tentando falar aqui sobre comunhão? Qual é o sentido então da comunhão? Então você vai recordar lá do Evangelho de João, no capítulo 17, onde Jesus faz a sua oração sacerdotal, ele fala para que eles tenham comunhão e sejam um, assim como o Pai é comigo.
A comunhão aqui é justamente aquela comunhão lá do Éden que foi quebrada por conta do pecado. Nós quebramos a comunhão, estamos separados da glória de Deus, separados de uma comunhão com Cristo, e a salvação é esse voltar a ter comunhão com Deus. E essa comunhão com a Trindade, essa comunhão que agora não é apenas uma comunhão apenas também transcendental, vertical, mas também horizontal, comunhão com os irmãos, com aqueles que é o corpo da igreja, aqueles que são resgatados com os santos através das décadas, com a sua igreja local, essa comunhão também horizontal. Então nós temos aqui essa comunhão que não é só apenas com o Deus transcendente, mas uma comunhão que foi quebrada lá no Éden com Deus e que se reverteu em pecado também para com o próximo. E aí nós voltamos então aos 10 mandamentos, voltamos aos 2 mandamentos principais, né? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós rompemos essa comunhão com o Senhor, nós também rompemos essa comunhão com o nosso próximo. Então, aqui ele já está dando alguns vislumbres daquilo que ele vai falar em outros capítulos, no 2, no 3, acerca do amar o próximo, que não deve se odiar o seu irmão. Se você odeia o seu irmão, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, não tem como. Essa comunhão aqui é necessária para aqueles que têm já a salvação. É uma das características. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com a Trindade, com o Espírito Santo, mas também comunhão com aqueles que testificam e falam e vivem em Cristo. Comunhão com o corpo do Senhor. Então, você pensa assim, Maeli, então para que eu vou saber tudo isso? Como é que você está falando aí sobre o testemunho de João? Eu entendi que é necessário ter comunhão. Então, como é que eu aplico, então, a minha vida? Como eu posso, então, fazer um diagnóstico só desses versículos aqui? Bom, se você quisesse parar agora esse devocional e quisesse fazer um diagnóstico agora da sua salvação, da sua conduta, do seu coração, da sua fé, então, vamos lá. No versículo 4, ele diz o seguinte: escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Aliás, que a nossa alegria seja completa, perdão. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa alegria, então, é de saber que vocês estão salvos. A alegria que seja completa. Então, ele fala isso com a intenção de saber o seguinte: nós testemunhamos tudo isso para que vocês possam ter essa segurança e que a nossa alegria seja de saber realmente eles são salvos e eles andam segundo esses padrões. Então, como é, Maeli, que eu vou aplicar a minha vida para saber a partir de agora se eu sou uma salva ou não? Primeiramente, você crê no testemunho dos apóstolos? Você crê que a Bíblia é a verdade infalível de Deus e a revelação dela, e que os apóstolos e todos esses homens que participaram da história da igreja, isso eu falo desde o começo, desde o Antigo Testamento, da Assembleia em Israel até os dias atuais, são homens que viveram conforme a vontade de Deus. Nós temos então a Escritura, que é a revelação de Deus. Você crê nisso? Você crê nessas verdades de toda a tradição e também da doutrina bíblica? Você crê? Se você crê que esse testemunho que João está falando é verdadeiro, que ele realmente veio, se fez carne, você crê que o Senhor Jesus é filho, você pode já começar daí. Bom, Maeli, eu creio. Então bote aí um Vzinho assim, check, ok. Então, se você crê que as Escrituras é a revelação dessa palavra de vida, fala a respeito de Cristo desde o Velho Testamento até hoje, você já tem aí algo para se basear e entender realmente. Eu creio nisso, então é o primeiro passo, ok? Eu creio, então eu posso seguir em frente, então siga em frente. Agora a gente vai entender, a partir do versículo 5, que não serei eu a explicar hoje, como andar nessa luz, já que eu creio então que ele é a verdade manifesta de Deus, ele é essa palavra de vida que se manifestou, e a sua palavra, a sua revelação, hoje demonstra o seu caráter, a sua vontade, e os apóstolos e toda a tradição fala dele. Então, ok, eu estou nessa verdade, eu acredito nisso, estou me baseando a minha fé nisso. Então, o primeiro passo foi dado, você está ok com isso. E isso e não pode estar desligado também do viver em comunhão com o Pai. Isso não nos leva a uma teologia de submeter a Deus, como de secar a Deus em laboratório. Não, essa teologia, essa cristologia tem que ser também de comunhão, de experimentar a Deus. Então, se você crê e tem experimentado dele,
você já pode dizer, ok, eu tenho pelo menos 2 características da salvação. Eu creio naquilo que foi apresentado aos apóstolos, eu creio naquilo que foi apresentado à igreja e aos santos através das décadas, e eu creio também porque eu tenho experimentado essa verdade, essa palavra da vida que ele fala aqui no versículo 1. Né? Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Essa palavra da vida, e tem um P maiúsculo, não sei, na minha Bíblia tem, não sei na sua. Essa palavra da vida é ele que se manifestou, como eu falei, o Logos de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne. Se você crê nisso e anda em comunhão com ele e com os irmãos, você tem essas 2 características de um salvo. Aquele que crê, porque é preciso que aquele que busca a Deus, que se achegue ao Senhor, creia que Cristo é o Filho de Deus e é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que hoje você possa, a partir desse devocional, a partir dessa carta, você possa começar a meditar. Eu convoco você a ler essa carta. É uma carta tão pequena, um texto tão bom, tão fluido de ler, e que você possa meditar em algumas verdades que tem aqui antes mesmo de você ouvir os devocionais. Eu convido você você pode em alguns minutos ler essa carta. Se você não quiser ler toda, então acompanhe. Antes mesmo do devocional, pegue a sua Bíblia, leia o capítulo todo, leia o capítulo 1, já se prepare para o devocional seguinte, para que você possa já ir internalizando as verdades contidas nessa carta, as verdades contidas na palavra de Deus, e que você já possa submeter o seu coração a essa verdade, principalmente a isso. Eu espero que você seja edificado com esses devocionais, essa é a nossa intenção. Então, vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigada, porque o Senhor revelou a pessoa de Cristo a nós, falou ao nosso coração, nos chamou ao arrependimento e nós ouvimos, ó Pai. Nos constrangeu com tamanho amor e tamanha graça, e hoje nós podemos celebrar e proclamar ao Senhor Jesus com alegria, e também podemos, ó Deus, refletir sobre isso, porque é somente um salvo que consegue refletir. Pai Santo, obrigada, Senhor, pela tua imensa graça e misericórdia. Dependemos totalmente de ti, ó Pai. Que esse devocional seja, ó Deus, para a edificação do teu corpo, e que as pessoas que estão ouvindo, ó Deus, possam ser, ó Deus, tocadas e possam ser, ó Deus, transformadas também mediante a palavra da verdade. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, não esquece também de compartilhar esse devocional com o seu colega, nos grupos de WhatsApp, no Instagram, de seguir a gente lá na página do Temor e Tremor também, lá no Instagram. A gente tem um blog também, não se esqueça disso, tá? No Facebook e aqui no Spotify. E também nós estamos no Deezer, tá? Gente, é tanta plataforma, mas a gente tá espalhado por aí. E é muito bom saber, a gente espera um feedback também de vocês que estão ouvindo. Se vocês estão gostando das gravações, vocês querem que a gente melhore, então vai lá no Instagram, manda um direct pra gente, ou também no nosso e-mail, que também tá lá no Instagram, se você quiser, tá lá na página. E é isso. E não esquece de orar pela gente também, tá? E amém.